Muito bom dia a todos os meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos os nossos ouvintes do nosso Café com Palavra. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse devocional maravilhoso. Mês de julho, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, dia 1º de julho, é isso mesmo, queridos. Iniciamos hoje o segundo semestre do ano de 2025 e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero que você coloque já nos comentários aí quais foram as coisas boas que aconteceram na sua vida nesse primeiro semestre do ano de 2025. Você consegue colocar aí as coisas boas? Eu, particularmente, primeiro semestre eu viajei para Jerusalém, esse primeiro semestre fizemos congresso na nossa igreja, primeiro semestre foi de bênção, foi de muita vitória. Deus tem nos abençoado grandemente. No primeiro semestre, nós abrimos a igreja número 2 da Assembleia de Deus Vila Progresso, ou seja, eu tenho bênçãos de sobra aqui para poder contar a vocês tudo que Deus fez no primeiro semestre desse ano. E eu tenho certeza que esse segundo semestre que se inicia hoje será tão maravilhoso, tão glorioso como foi o primeiro semestre. Então coloque nos comentários aí tudo de bom que você viveu nesse primeiro semestre. Coloque aí, isso é importante, você deixar registrado e trazer à memória tudo que Deus fez, porque muitas das vezes, irmãos, nós acabamos esquecendo coisas boas que Deus fez na nossa vida. Nós estamos aguardando o X, e se acontecer outras coisas no meio do caminho, a gente acaba se frustrando, porque não aconteceu o X. Mas quantas coisas boas Deus já te fez, quantos livramentos Deus te deu, então vamos ser gratos a Ele, porque Ele é fiel. Gente, eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Café com Palavra é uma família abençoada por Deus. Eu sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. É isso mesmo, é o nosso horário aqui no nosso devocional. E nós estamos na série de mensagens Crenças Limitantes. Uau! Crenças Limitantes é a série de mensagens e já vou adiantar para vocês que hoje a crença limitante que eu vou falar hoje vai mexer muito com você. Talvez em algumas pessoas essa crença limitante vai mexer lá no fundo, na ferida, mas vai mexer muito forte. 99% dos ouvintes tem essa crença limitante e essa crença limitante, como o nome já diz, nos limita. Porém, essa crença limitante nos limita de prosperar, nos limita de vivermos algo sobrenatural no que diz respeito à parte financeira. É muito forte. Antes de qualquer coisa, lembrando que todos os dias nós temos uma palavra profética que é liberada aqui hoje, tá certo? A palavra profética de hoje não poderia ser diferente. No segundo semestre do ano, eu irei prosperar. Coloca aí. No segundo semestre desse ano, eu irei prosperar. É sobre isso. Nós vamos estar lendo o texto da palavra do Senhor neste momento. Eu quero que você acompanhe, porque eu vou falar coisas que vai mexer na mente, no coração, vai virar uma chave na sua cabeça, para você entender o porquê que ainda você não prosperou, o porquê que ainda muitas promessas que o Senhor te fez ainda não se cumpriram. Você vai entender hoje o motivo principal da prosperidade que Deus falou tantas vezes para você ainda não chegou. Vamos para o texto bíblico? Vamos lá, povo de Deus. 2 Reis, capítulo de número 4 e o verso de número 7. A palavra do Senhor está aqui comigo e ela nos diz assim: Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Uau! Povo de Deus, ouvintes do Café com Palavra, como eu disse, essa palavra de hoje ela vai mexer com a nossa estrutura, vai mexer na nossa essência, porque muitos de nós, eu posso dizer por mim, sou criado de uma família, venho de uma família muito simples, muito humilde, conto a minha história aqui
diversas vezes, você possivelmente já me ouviu falar sobre a minha infância. Uma infância muito difícil, onde tínhamos que pedir esmolas para poder comer, onde minha mãe, com 5 crianças pequenas, sem emprego, sem marido, sem condição social, sem condição financeira, não tínhamos recursos. Boa parte da minha infância que eu me lembro é nós pedindo esmolas de manhã para poder almoçar à tarde e à noite. E dentro desse cenário, irmãos, eu não tinha pretensão, sonhos, eu não tinha projetos de viver algo diferente. Porque, na verdade, na mente de uma criança que vive em um lar totalmente escasso, em um lar totalmente limitado, o pensamento que vem é esse: eu vou crescer e vou viver a mesma situação. Se um dia alguém falasse para mim que você vai ter uma vida onde você vai poder ir no mercado fazer uma compra, eu iria rir da pessoa, porque na minha mente o que o meu cérebro trouxe para mim de informação era aquela situação precária, era aquela situação muito complicada. Se alguém viesse me falar que um dia eu teria condições de viver algo bom, com certeza eu duvidaria, eu não acreditaria, porque a minha mente limitada, a minha mente presa naquele cenário, me levava a acreditar que aquela situação possivelmente iria me acompanhar e eu iria viver uma situação daquela, ou se talvez melhorasse, seria pouca coisa, porque o cenário ele tem o poder de fazer isso em nossas vidas. As crenças limitantes, elas nascem de algo que nós convivemos, de algo que nos foi dito, que nos foi mostrado. Então, para mim era muito comum ter uma casa simples, uma casa de 2 cômodos apenas, com 6 pessoas morando nesta casa. Sim, queridos, 6 pessoas morando em uma casa. E um dia alguém me perguntou se eu não culpava o meu pai ou minha mãe por aquela situação. No caso, a minha mãe, que é minha mãe que nos criou. Meu pai era separado da minha mãe. Eu falei, muito pelo contrário, eu agradeço a minha mãe por pelo menos eu ter essa casa de 2 cômodos para poder morar. Tem gente que não tem nem isso, tem gente que mora na rua, que não tem recurso nenhum. Então sempre aprendi a ser muito grato a Deus pelo que tinha, mas achava ao mesmo tempo que aquela seria a minha sina, que seria o meu destino, que não, se eu fosse melhorar um pouco mais, não melhoraria a ponto de falar, eu tenho uma casa mais confortável. Eu me recordo que a casa em que nós morávamos era uma casa de telha, e todas as vezes que chovia, a gente molhava mais dentro do que fora. Algum ouvinte do Café com Palavra morou em uma casinha de telha aí? Será que alguém morou? Se morou, coloca nos comentários aí pra gente. A casa era de telha, nós já sabíamos até os locais da goteira, que o chão rústico ficava os buracos daquela goteira. Então nós já pegávamos as vasilhas e colocávamos lá. Então aquele barulho da chuva, da pingueira caindo naquela goteira, fazia parte da nossa rotina, era um barulho já familiar, nós conseguíamos dormir com aquele barulho, de tão normal que era para nós aquela situação. E tem um ditado que diz, né, que a fruta não cai muito longe da árvore. Olha a crença limitante. Ou seja, se o seu pai ofereceu uma vida assim para vocês, a sua mãe ofereceu uma vida assim, você vai oferecer uma semelhante para os seus filhos também. Era o pensamento que vinha em minha mente. E o que isso tem a ver com esse texto, pastor? Vamos lá, gente. O texto nos mostra, nos conta a história de uma família onde o chefe da família, o homem, o sacerdote da casa, aquele que deveria ser o provedor da casa. Essa mensagem vai doer para nós homens neste momento. Escute isso, você que é homem que está ouvindo o Café com Palavra. Esse homem da casa, o pai de família, esse homem tinha uma dívida muito alta, tinha dívidas muito altas. Esse homem devia muito na praça. E aconteceu que o pior aconteceu, esse homem veio a falecer, esse homem veio a morrer. E o texto bíblico nos diz que os credores, na qual aquele homem tinha dívida, um dos credores bate na porta daquela mulher dizendo, olha, eu sei que a senhora está viúva, eu sei que o seu marido não está mais entre nós, porém, ele deixou uma dívida muito alta. Ele deixou uma dívida e eu vim aqui cobrar. Eu preciso ser ressarcido pelo que seu marido me devia. E na época da Bíblia, gente, tinha uma lei que era a seguinte: quando o homem morria e deixava uma dívida, os filhos deveriam ser levados como escravos daquele homem,
do credor até pagar a dívida. Os filhos deveriam ir embora e trabalhar de graça, como escravos, literalmente, até que a dívida fosse paga, fosse quitada. Agora, olha a situação dessa mulher, gente. Tinha um marido, um homem bom, um homem de Deus, ela mesmo disse isso, o marido dela era um homem de Deus, não era um homem qualquer. Porém, ao mesmo tempo que esse homem era de Deus, financeiramente falando, esse homem deixava a desejar. Esse homem era cheio do Espírito Santo. Eu falei que essa mensagem vai mexer com muitos de nós aqui hoje. Talvez o café hoje vai ser muito sem amargo, sem açúcar, melhor dizendo. Muito amargo para alguns de nós, mas se faz necessário. Esse homem orava, esse homem ia para o monte, esse homem fazia campanha, esse homem era uma bênção no que diz respeito à vida espiritual. Porém, a vida financeira desse homem era uma lástima, era uma vergonha, era uma situação deplorável. Pior de tudo, gente, ele não pensou na família. Quando esse homem contrai dívida, sabendo que existia o perigo de ele vir a faltar e a sua esposa, que já ficaria sem o esposo, o companheiro, ainda perder os filhos, ele não pensou nisso. Ele simplesmente foi fazendo coisas que davam na sua cabeça e o pior aconteceu, ele veio a morrer. E aí continua a história, como eu disse a vocês. O credor bateu na porta daquela mulher e falou: seu marido me devia, e aí? Eu vou levar os seus filhos para serem escravos. Eu vou levar os seus filhos para poder trabalhar para mim. Hoje eu vim trazer apenas uma notificação. Ele levanta ali o papel de notificação para aquela mulher. Porém, amanhã eu venho já com a autoridade do meu lado, eu venho já apoiado na lei e vou levar os seus filhos embora. É isso que vai acontecer. E aí que entra, gente, o Senhor para quebrar crenças limitantes na nossa vida. Agora pare e pense comigo. O marido daquela mulher tinha um trabalho. Há quem diga que o marido daquela mulher, ele trabalhava para o rei Acabe. Alguns estudiosos dizem que o esposo dessa mulher era o profeta Obadias. Ele era mordomo de Acabe, trabalhava para Acabe. Ele tinha um emprego. Automaticamente, se tinha um emprego, ele tinha um salário. Essa mulher, a esposa, não trabalhava, gente. Ela não tinha salário, ela não tinha dinheiro. Agora pare para pensar de forma muito racional e lógica. Se alguém que tinha um emprego não conseguia pagar as dívidas, alguém desempregado pagaria? O que vocês acham? É claro que não. Pastor, não tem como. Se o homem empregado deixou a dívida acumular a esse ponto, com certeza a mulher também seria envergonhada. Era só questão de tempo para o credor levar os filhos dela embora. Esse seria o desenrolar da história. Esse seria até algo comum de acontecer nessa situação. E com certeza isso acontecia com muita frequência. Era algo corriqueiro naquela época. Mas houve, gente, uma intervenção divina extraordinária, porque essa mulher resolveu quebrar as crenças limitantes. Eu quero que antes de eu continuar esse texto, que é um texto maravilhoso e com toda certeza talvez nunca foi ministrado dessa forma, eu quero que você coloque aí nos comentários: eu irei quebrar todas as crenças limitantes no que diz respeito ao dinheiro na minha vida. Você consegue colocar isso? Eu irei quebrar todas as crenças limitantes no que diz respeito ao dinheiro sobre a minha vida. Olha o que acontece, gente. Essa mulher se levanta. Ela vai buscar o profeta de Deus. No Antigo Testamento, Deus só falava com o povo através de reis, profetas ou sacerdotes. Era uma dessas três classes de pessoas que Deus se apresentava ao seu povo. Essa mulher sai de casa e vai buscar o profeta para ter uma solução, para ter uma resposta, para ter uma palavra diante daquele cenário tão devastador que ela se encontrava. E quando ela encontra o profeta Eliseu, ela conta a história, essa história que eu já contei para vocês. O meu marido, ele era seu servo, ele era um servo de Deus, ele era um homem de Deus, ele temia ao Senhor, mas ele morreu, deixou uma dívida muito alta. O credor bateu na minha porta dizendo que vai levar os meus filhos embora. E aí, profeta? Ela transfere para o profeta a responsabilidade. Em outras palavras, ela está dizendo assim: olha, meu marido era crente da sua igreja, agora ele morreu, você deve no mínimo me ajudar com auxílio emergencial,
você deve me dar uma cesta básica, você deve fazer alguma coisa por mim. Afinal de contas, o meu marido era da sua congregação. É mais ou menos isso que ela foi buscar no profeta. Ela foi buscar uma resposta, ela despeja sobre o profeta aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade. Gente, existem situações que iremos passar, e nós falamos sobre isso ontem, e quem vai nos ajudar é Deus. Existem situações que Deus vai trazer pessoas sim para nos ajudar, mas tem situações que é você e Deus. E é nessa situação difícil que Deus quer te dar estratégia. É essa crise que você está vivendo que Deus quer te levar ao próximo nível, à próxima fase. É este problema difícil que está tirando o seu sono. São essas dívidas terríveis que você está passando, que Deus preparou essa palavra aqui hoje para virar uma chave na sua mente. Mas você precisa estar com a mente, com o coração aberto para entender o que eu vou falar a partir de agora. Pois bem, gente, a falência era iminente, a vergonha era certa, que ela perderia os filhos, isso todo mundo já sabia, era só questão de tempo. Porém, Deus tinha um plano especial para a vida daquela mulher. Deus, irmãos, Ele é alguém, Ele é poderoso, Ele é alguém que chega quando o cenário se torna impossível, quando a situação parece não ter mais jeito, Ele entra em cena para nos dar vitória, para nos abençoar. Olha o que aconteceu na vida do pastor. Eu sempre, como eu falei para vocês, um lar escasso, um lar de dificuldade, um lar com situações difíceis, um lar onde as coisas eram muito poucas, um lar onde o recurso era limitado, onde nós éramos em 6, minha mãe comprava o Danone, aquele pote com 6 Danones, era um para cada. Eu comia com a pontinha da colher para saborear mais tempo, esperar minhas irmãs comer para depois eu comer o meu, para fazer ainda inveja para elas. Tem alguém que já fez isso aqui também, gente? Para fazer inveja para elas, porque eu tinha aquele Danone que às vezes, isso quando a situação melhorou, tá certo? Quando a gente pedia esmola não tinha Danone, claro, né, gente? Quando a situação melhorou um pouco, era aquele pacote com 6 Danones para cada um de nós. A situação sempre foi muito difícil. Dinheiro não dá árvore, era o tipo de assunto que nós ouvimos, não é fácil, e o dinheiro é isso, meu dinheiro não é capim. Sempre a crença limitante no que diz respeito ao dinheiro era algo que pairava sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha vida. Porém, Deus, gente, Ele é estrategista e Ele é poderoso a abrir caminhos, a nos dar direcionamento para a gente poder ganhar algo a mais. Eu sempre trabalhei como o marido dessa mulher trabalhou. Agora, depois de grande, eu trabalhando, assim como o esposo dessa mulher trabalhava. Escuta isso que eu vou falar agora. Porém, o dinheiro era sempre curto. O dinheiro era sempre pouco, gente. Mal dava para pagar as contas do mês. Ou quando eu recebia no quinto dia útil, no mesmo dia eu já ficava duro. No outro dia já não tinha mais dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro para poder fazer algo a mais, comprar uma pizza, fazer um agrado para a esposa. Não tinha, era tudo muito mirrado, muito contadinho, era tudo muito certinho. E o mês que parecia que sobrava alguma coisa, alguém vai rir agora. Quando eu olhava e dizia, sobrou R$50, ô glória, na mesma noite acabava o meu gás. Meu Deus do céu. Parecia que o inimigo ouvia que tinha sobrado 50 naquele mês, o gás acabava, gente. Isso me deixava doido, isso me deixava bravo, falava misericórdia, o pobre não tem um dia de paz sequer nessa vida. Mas as crenças limitantes, elas continuavam. Por quê, gente? Porque eu vendia a minha hora. Escuta isso que eu vou falar agora. Eu vendia a minha hora. O marido dessa mulher vendia a sua hora. O que é vender a hora, pastor? É todo o trabalho, gente, que você tem que vender a sua hora para o seu patrão. Geralmente o serviço CLT, onde a gente trabalha com carteira assinada, a gente está vendendo a nossa hora. E quando a gente para fazer a conta de quanto vale uma hora de trabalho nossa, é R$7. Muito é 15, se pagar R$15 a nossa hora. Aí você faz a conta, eu trabalho 8 horas por dia a R$7. Quanto dá isso? Quanto dá isso? É R$5. 15 eu falei muito, gente. Eu falei muito quando eu falo 15 a hora. Geralmente é 7, é R$5 a nossa hora. Eu trabalhava por hora, então eu estava dando meu tempo
para o meu patrão, ganhando por hora, então é muito pouco. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que mora nos Estados Unidos, lá a hora é valorizada, porém eles pagam em dólar também. Porém é muito mais caro lá, mas a hora nos Estados Unidos é muito mais valorizada do que no Brasil. Não tem cabimento, não tem como compararmos a hora do americano com a hora de nós, a maioria de nós que estamos aqui no Brasil. Então ganhava por hora. E Deus queria ensinar para essa mulher um princípio muito básico e muito forte para ela prosperar. Alguém quer aprender esse princípio, a prosperidade aqui, gente? Eu demorei tanto para entender. Eu coloquei a culpa no devorador, eu coloquei a culpa no inimigo, eu coloquei a culpa na mulher, eu coloquei a culpa no vizinho, eu coloquei a culpa no patrão, eu coloquei a culpa no presidente, eu coloquei a culpa no valor do salário mínimo, eu culpei tanta gente, porque as pessoas que têm crenças limitantes, ela sempre quer procurar culpados para os seus problemas. Dificilmente ela vai assumir a responsabilidade de falar, eu preciso fazer algo diferente. Se eu quiser viver algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Olha a conversa do profeta com ela. Depois que ela contou toda a história, o profeta falou, mulher, o que eu posso fazer por você? Declara para mim o que é que você tem na sua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que eu tenho em casa é uma botija de azeite. O profeta deu a ela um direcionamento, gente. Café com Palavra é lugar de direcionamento. E você já sabe que aqui nunca é uma mensagem como você já ouviu. Aqui nós aplicamos a mensagem, nós fazemos a exegese bíblica de forma espiritual, terapêutica, psicológica. Aqui você aprende coisas que, com certeza, muitos de nós nunca ouvimos falar. Ela foi pedir vasos emprestados para os seus vizinhos e encheu a casa dela de vaso. O pouquinho de azeite que ela tinha na sua botija, ela foi deitando naqueles vasos, colocando naqueles vasos, e o azeite dela não acabava. O milagre primeiro foi esse, Deus multiplicou o recurso que ela tinha. Haverá multiplicação de Deus sobre os seus recursos nessa manhã de hoje. Você acredita nisso? Esse semestre, segundo semestre de 2025, haverá multiplicação dos seus recursos. Deus vai te multiplicar. Hoje Deus está começando já a colocar algo na sua mente para você entender que por isso que você não enriqueceu, que você não prosperou até hoje, mas está chegando um tempo de prosperidade na sua vida. Ela encheu a casa dela de vasos. O azeite que ela tinha foi multiplicado e derramado sobre todos aqueles vasos. E agora ele está na sua casa, cheia de vasos cheios de azeite. O azeite na época da Bíblia e nos dias de hoje também tem um grande valor monetário. O azeite vale muito. Vale ou não vale, gente? O azeite vale demais. Mas na época da Bíblia o azeite valia muito mais, porque o azeite ele era extraído, é extraído até hoje, da oliva, da oliveira. O azeite, por 3 vezes o azeite, ele passa por um processo para ser extraído o óleo que sai desse azeite. É algo tremendo, eu aprendi isso em Jerusalém, mas vamos deixar para uma outra conversa. O azeite tinha um grande valor monetário, porque servia para a cozinha, servia para a unção do sacerdote, servia com ervas aromáticas para colocar, para fazer remédio, servia para a parte de cosmético. O azeite tinha um valor muito alto, muito alto. Agora escuta, porque o melhor da mensagem vem agora. Essa mulher vai até o profeta e ela diz, profeta, minha casa agora está cheia de vasos cheios de azeite. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Qual é o direcionamento que Deus tem para mim agora? E aí vem a palavra, o profeta falou, mulher, vai, vende o azeite. Vai e vende o azeite. A primeira direção de Deus para essa mulher é essa. Você vai deixar de ser dona de casa e vai ser empreendedora. E você vai vender. O seu marido vendia a hora dele. Você vai vender um produto. Ah, meu Deus do céu. Acho que alguém já está pegando isso aí. O seu marido trabalhava com um salário fixo, vendendo a hora dele. Se é R$ 1.500, ele podia trabalhar de sol a sol, ele ganharia R$ 1.500. Mas e a hora extra, pastor? É tão pouco que não faz nem diferença. Mas é base, ele vendia a hora. Agora você vai vender produto. Porque se você vender produto ou serviço, você pode prosperar. A pessoa que mais prospera, escute,
porque eu preciso falar de novo, é quem vende produto ou vende serviço. A pessoa que vende a sua hora, gente, é sempre aquilo contado. As coisas aumenta o preço de tudo e o salário de quem vende a hora aumenta bem pouquinho. É verdade o que eu estou falando, não é mentira? Se for verdade, coloca aí nos comentários. Você que já percebeu isso, é verdade, pastor. Se você fizer um levantamento, gente, 10 anos atrás, quanto que era o quilo do açúcar? Quanto que era o quilo do feijão? Quanto que era o quilo da carne? Coloca aí 10 anos atrás. Faz uma busca 5 anos atrás. Como aumentou? Talvez 3, 4, 5 vezes mais. O salário não aumentou nessa mesma proporção. Aumentou pouquinha coisa. Então, se eu vendo a minha hora, o salário que eu ganho hoje eu não consigo manter, fazer uma compra que eu fazia antigamente. Vai com R$200 no mercado hoje. Faz uma compra com R$200. Vai lá, tenta fazer. Mas estou há 10 anos atrás com R$200 eu fazia a compra completa, ainda sobrava para fazer feira, ainda sobrava para pizza do final de semana. Vai com 200 hoje para ver se você consegue. Não consegue, gente. E se eu vendo a minha hora, eu não vou conseguir muito mais que isso. Agora, se eu vendo produto ou serviço, há uma grande oportunidade de eu prosperar. Coloca nos comentários só quem está começando a entender isso aí. A ordem para essa mulher é essa. Você vai começar a vender. Vai e vende o azeite. Ah, mas eu nunca vendi nada. Se você quiser prosperar, você vai ter que vender. Ah, mas eu tenho vergonha. Se você quiser prosperar, você tem que perder a vergonha. Ah, mas eu não sei. Se você quiser prosperar, você tem que aprender. Pare de arrumar desculpa, gente. Crenças limitantes faz a gente arrumar desculpa para tudo. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Lembra da minha história eu contando aqui para vocês? Tem aqui, fica na minha mesa aqui de trabalho esse troféu. Eu virei o nome da empresa para trás porque eles não estão pagando publicidade nenhuma, que não vai aparecer aqui no meu vídeo. Mas tem aqui, deixa eu colocar pertinho de vocês, deixa eu paralisar a imagem aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Consultor destaque, dezembro de 2019, Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves é esse que está te falando. Aqui está o nome da empresa, eu coloquei para trás o logo da empresa. No ano de 2019, gente, eu parei de vender a minha hora e comecei a vender produto. Comecei a estudar sobre vida financeira. É isso mesmo, comecei a estudar sobre vida financeira. Fui buscar os coaches financeiros. Ah, pastor, mas eu não gosto de coach. Tá certo, não quero ouvir coach. Tá bom então, gente. Então ouça aquela pessoa que não construiu nada, aquela pessoa que está toda endividada, que está devendo cheque especial, devendo cartão do banco. Ouça então o seu vizinho que está com o carro financiado, quer andar de carro do ano, mas está todo enrolado, financiado o carro, financiado o celular, financiado a vida, está devendo até o tutano. Já adiantou o 13º salário no mês de fevereiro, já adiantou o 13º, que ia ser lá em dezembro, já adiantou porque está endividado. Então ouça essas pessoas. Se você não quiser prosperar, escuta quem não prosperou. Agora, se você quiser prosperar, você tem que ouvir gente que prospera. Gente que ensina sobre prosperidade. Salomão, livro de Provérbios, gente, tem sabedorias milenares ali. Eu fui ler Provérbios. Eu fui estudar ao lado de pessoas que falam sobre finanças. Como é que eu quero prosperar se eu não entendo sobre finanças? Como é que eu quero prosperar se eu não conheço juros simples, juros compostos? Como é que eu quero prosperar se eu só coloco dinheiro na poupança, se eu não conheço outros fundos de investimento, se eu não conheço o CDB, se eu não conheço Tesouro Direto, se eu não conheço ações, se eu não conheço criptomoeda? Como é que eu vou prosperar? Isso não tem a ver com a vida espiritual. O marido dessa mulher, ele orava, ele ia para o monte, ele buscava, ele era um homem de Deus, mas financeiramente, o assunto hoje aqui é quebrando a crença financeira. Financeiramente, esse homem era uma negação. Eu sempre fui de monte, de oração, de jejum, de buscar, mas financeiramente eu não prosperava. Financeiramente eu não conseguia sair do lugar. Financeiramente eu não conseguia proporcionar um passeio para minha família. Na Praia Grande, que eu amo de paixão. Não conseguia sair daqui, não conseguia ter nada mais, porque eu vendia a minha hora. Então, no ano de 2019, quando eu ganhei esse troféu aqui, gente, foi um dos anos que eu entrei numa empresa e essa empresa vendia. Era uma empresa de cursos. E estudando com um desses coaches financeiros que muita gente fala mal e não gosta, ele falou para nós assim, olha, você tem que colocar na sua cabeça que você está empreendendo. E você que trabalha para uma empresa, é melhor ainda, coloca na sua cabeça que você não é funcionário da empresa, que você é o patrão ali. E cada cliente que você conseguir vender é um cliente novo na sua carteira, porque você vai vender para esse cliente de novo.
Se você prestar um bom atendimento, vai vender para o familiar dele, para a mãe, para a irmã, para o pai, para o vizinho, vai vender para outras pessoas. Então, tira a mente de CLT da sua cabeça e você é um vendedor, você é um empreendedor. Gente, eu chegava na minha mesa do trabalho, eu arrumava a minha mesinha lá e começava a prospectar os clientes. Sabe o que ele me ensinou? Sabe o que ele colocou na minha mente, gente? Eu aprendi aquilo. Ele falou, olha, e quando você trabalha, quando você empreende no CNPJ de outro, é melhor, você só tem lucro. É o patrão que vai pagar a água, vai pagar a luz, vai pagar a internet, ele que vai pagar os impostos, daí só vai ganhar, só vai ter lucro. Gente, eu coloquei na minha cabeça, eu sou um empresário. Ah, pastor, você é doido, você descobriu agora, é? Eu sou empresário. Eu sentava lá e começava a prospectar de manhã até a tarde. E foi o ano que eu mais vendi, que eu mais conquistei, que eu mais venci. Nós havíamos comprado esse apartamento que eu moro aqui hoje e naquele ano nós precisávamos mobiliar o apartamento, reformar primeiro para mobiliar. Conseguimos mobiliar o apartamento, montamos com móveis planejados, fizemos do jeito que a minha esposa queria. Ela fez o desenho de como ela queria os armários aqui de casa. Ela falou, eu quero um armário preto e amarelo. É assim que você quer, amor? Eu vou dar para você isso de presente, porque eu nunca tive condições, gente, de fazer isso. A casa que eu morava com a minha mamãe, com tão pouco recurso, nós não tínhamos isso. Então, eu consegui proporcionar para ela o sonho dela. Por quê? Porque eu mudei uma chave na minha cabeça. Eu parei de vender a minha hora e comecei a vender produtos, comecei a vender serviços. Algo na minha mente aconteceu. Quando chegou o final do ano, os donos da empresa lá, eles reuniram nós e falaram, gente, eu quero dar um troféu para vocês. Eu não vou dar dinheiro, porque dinheiro, vocês já ganharam muito esse ano, e se der dinheiro não vai ficar marcado, mas este troféu que vocês vão ganhar, vocês vão se lembrar sempre que o ano de 2019 foi o melhor ano da vida de alguns de vocês. Quando ela me deu esse troféu, eu guardo ele. 2019, nós estamos em 2025, 6 anos praticamente vão se completar aí, e esse troféu está guardado. Ele fica aqui na minha mesa de atendimento, todos os dias eu olho para ele e eu lembro que o dia que virou a minha chave, eu consegui proporcionar algo melhor para minha família. O dia que virou uma chave na minha cabeça, eu consegui viver coisas que outras pessoas não viveram. A crença limitante teve que cair por terra. A crença limitante teve que ser desfeita. Nunca na minha vida eu sonhava em ter uma casa com um armário planejado. É tão simples isso, pastor. E na minha casa tem armário de mármore. Glória a Deus por isso, mas na minha não tinha nada, gente. Era aquele armário que às vezes tinha que colocar o bloco embaixo para o armário não cair. Era aquele armário muito simples, que às vezes faltava a porta, não tinha gaveta. Estava meio capengando de lado o armário. Era isso que tinha na minha casa. Na casa da minha mãe, que era muito simples. Na minha casa, quando eu fui começando a vida, era muito difícil. Então, em 2019, virou uma chave aqui na minha mente. E hoje, quando Deus me deu essa mensagem, é para essa mesma chave virar na sua mente, na sua vida, na sua cabeça, no seu coração. Essa mulher, simplesmente, ela foi lá. Vai, vende o azeite, vira vendedora. Um dia eu levei minha esposa comigo, gente, foi até engraçado esse dia, levei ela comigo lá, e ela acostumada comigo, pregando nos lugares. Ela falou, insistiu tanto, queria ir comigo. Eu falei, vamos comigo então. Ela chegou lá e quando ela viu eu atuando, era numa escola, nós vendíamos cursos para professores. Quando ela me viu na escola, eu atuando, vendendo cursos ali, ela falou, meu Deus, não é meu marido não. Ela ficou olhando na minha cara assim, gente, estranhou, falou, meu marido está fazendo isso aí, fazendo o povo rir, dando risada para poder vender, fazendo toda essa manobra, porque naquele dia, gente, não pensei na vergonha, mas vão rir, vão pensar, e se não comprar o meu produto? Falei, não, tenho que vender, eu tenho que pagar o pedreiro, eu tenho que pagar o marceneiro, eu tenho que fazer os boletos em casa, não vão me esperar e nem adiantar eu ficar chorando história, mas o prefeito, o presidente, é que a minha mãe não tinha, é que meu pai não deu herança, é que eu não sou herdeiro. Não, eu sabia de tudo isso já, eu precisava virar uma chave na minha mente. Coloque nos comentários se você está entendendo isso. Coloque no comentário. Eu falei que essa mensagem ia mexer com muitos de nós. Eu sei que pessoas vão ouvir essa mensagem e falar, é nada. Eu vou continuar do mesmo jeito. Tá bom, assim, se tá bom para você do jeito que tá, tudo bem. Agora eu aprendi, gente, se você não se expor, você vai ser exposto. Exposto à vergonha. Exposto a ter que entregar o bem que você não conseguiu pagar. Os seus filhos vão ser expostos na escola. Eu nunca fui em passeio de escola, porque minha mãe não tinha condições de pagar passeio para ir na escola. Lembra do papelzinho? Tinha a autorização que a professora mandava lá, ó, tem autorização, pede para os pais assinar. Eu nunca levava autorização para minha mãe, porque eu sabia que ela não tinha condições de me levar. Sabe? Se você não quiser se expor, fazer o que tem que ser feito, seus filhos vão ser expostos.
Porque todo mundo vai voltar do passeio, seu filho não foi mais uma vez. Por quê? Porque não sobra dinheiro, porque não tem dinheiro. E a vontade de Deus é prosperar a sua vida. A vontade de Deus é te honrar. Eu perguntei na igreja domingo, quem quer ser rico? Alguns levantaram a mão, outros não. Por quê? Porque a crença limitante, gente, fala coisa para nós. Eu vou falar um dia só sobre riqueza. Rico não vai para o céu, rico não é de Deus. Nós vamos mostrar na Bíblia aqui, nós vamos falar outro dia sobre isso. Mas Deus quer que você quebre essa crença limitante hoje. Você precisa virar uma chave na sua vida. Essa mulher nunca tinha vendido nada, essa mulher nunca tinha saído de casa, essa mulher era caseira, não tinha emprego, não tinha renda. Com todo respeito, ela trabalhava em casa. E o trabalho de casa, irmã, você sabe que não tem valor, não tem reconhecimento. Você lavou a louça, agora tem que lavar de novo. E ninguém te reconhece. Pior de tudo, ainda fala, minha mulher não faz nada. Como se o serviço da sua casa não tivesse valor nenhum. Essa mulher era uma mera dona de casa aos olhos de muita gente. Porém, ela virou uma empreendedora nesse momento. Ela foi vender o azeite. Ela foi oferecer o produto que agora ela tinha. Ela foi vender, não a hora, como o marido dela trabalhou a vida inteira. Achava que era o bambam, mas vendia a hora. Ela foi vender produtos. Foi vender produtos. Tem muitas formas. Hoje a internet está aí vasta. Enquanto nós estamos rolando o feed, tem gente vendendo tudo. Toda hora tem alguém vendendo alguma coisa, gente. Em vez de nós sermos os vendedores, nós somos os consumidores. Como é que vai prosperar só consumindo? Shopee, na Shein, na Temu, na não sei na onde, Mercado Livre. Meu Deus, como é que prospera assim, Jesus? Essa mensagem está fazendo sentido para você? Coloque aí nos comentários, gente. Está fazendo sentido na sua vida essa mensagem? Essa mulher foi vender. A ordem é, vai, vende o azeite. Paga a sua dívida. O que o marido não conseguiu fazer a vida inteira, em uma tarde de venda, escuta isso, a mulher conseguiria. O que um homem teria que trabalhar meses e meses e não fez, em um dia de venda bem sucedida, essa mulher resolveria o problema. Por isso que eu amo vender. Não, minha filha ia na escola dela fazer as coisas lá e colocou a profissão do seu pai. Falei, coloca vendedor. Mas papai, você é pedagogo, você é professor. Não, coloca vendedor. Mas papai, você tem outra faculdade, coloca. Papai, você tem outra profissão, coloca vendedor. Coloca vendedor. As pessoas olham para o vendedor dizendo, coitado, olha, trabalhando o dia inteiro, porta a porta. Cadê a Neia? A Neia está aqui. A Neia, ela sabe disso. Diaconisa Valdinéia, mulher de Deus. A pessoa olha para o vendedor, Neia, batendo na porta a porta. Coitado, olha, tu bate porta a porta. Não deve ganhar nada o dia inteiro aí. Mal sabe ele, gente, que às vezes o vendedor ali, porta a porta, ganha 2, 3 vezes mais do que alguém que está trabalhando no CLT, no regime normal. Precisamos entender, quando a chave vira, gente, ela vira. Automaticamente virou a chave na minha cabeça, eu virei na cabeça da minha esposa também. Ela trabalhava numa empresa interna, eu falei, filha, vai ser vendedora. Mas como vai ser vendedora? Mas é difícil, eu sou tímido, eu sou vergonhado, ela é diferente de mim, não conhece minha esposa, sabe? Foi vender também, gente. Teve mês dela ganhar mais do que eu. Vender melhor do que eu, teve mês que ela vendeu mais do que eu. Porque não fica naquela mesmice. Deus tem novidade para a sua vida. Eu querer viver coisas novas com a mesma mentalidade não acontece. A mentalidade precisa mudar. Essa mulher sai, ela vai vender. Ela vende tanto azeite, gente. Vendeu tudo. Negociou o valor que ela queria. O produto era dela, colocou o valor que ela queria. Acredito eu que era justamente na época onde tinha pouco azeite no mercado, aumentando ainda o seu lucro. Se tem pouco produto no mercado, só você tem, o preço pode ir lá em cima. Diz o texto que ela pagou toda a dívida. Deus quer tirar você desse problema. Deus quer mudar a sua situação. Deus quer te dar estratégia para viver coisa grande. E o que sobrou deu para viver o resto da vida. Você consegue entender a dimensão do que eu estou falando, gente? Estou falando de um pai de família, de um homem acostumado a trabalhar, acostumado a vender a hora, que ficou a vida inteira, não conseguiu honrar seus compromissos, não conseguiu honrar o básico, que é dar condição para sua família. Uma mulher saiu para fazer vendas. E essa mulher discriminada, numa sociedade totalmente machista, onde a mulher não trabalhava, onde a mulher não tinha valor, mas essa mulher deu a cara a tapa. Essa mulher foi se expor no mercado de trabalho. Essa mulher saiu dizendo, Senhor, eu preciso da providência. Eu sei que essa mensagem está tocando o coração de alguém. Senhor, eu preciso que algo aconteça. Quantas das vezes eu saía de casa, gente,
com a conta para pagar naquele dia, e saía dizendo, Senhor, me abençoa nas vendas hoje. E às vezes era normal sair uma venda por dia, 2, tinha dia que eu vendia 5, 6. Eu chegava em casa 3 horas depois, com 5, 6 vendas, o dinheiro já estava ali pronto, né, de pagar a conta, de pagar aquilo, já fazia. Minha esposa olhava e falava, por isso que ela foi comigo um dia. Ela falou, não é possível, não, esse emprego seu está muito fácil. Eu falei, vamos comigo. É claro que não é fácil, mas eu fazia acontecer. Deus quer que você se levante e faça acontecer. Deus tem coisa grande para a sua vida. E você precisa tomar posse disso. Essa mensagem falou com você? Coloca um amém, coloca nos comentários. Se você precisa fazer algo a mais. Estou falando sobre vender produto, serviço, mas de repente uma renda extra já te ajuda. Sabe? Pastor, eu trabalho no centro da minha cidade, mas eu vou de carro e venho de carro, então eu vou voltar fazendo aplicativo. Vou fazer bolo para vender no final de semana, eu vou fazer unha, produto ou serviço. É isso que faz pessoas prosperarem. É isso que faz ser o a mais no final do mês. Vou fazer cabelo, sei fazer cílios, sei fazer sobrancelha. Irmã, vai para cima. Meu irmão, vai que vai. Para ficar reclamando, gente. Lembra do homem de ontem que eu falei da Bíblia aqui? O paralítico, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém dá uma cesta básica, ninguém faz não sei o quê. Se a crise é difícil, tudo bem, mas vai ficar até quando? Deus te chama para vencer. Eu tinha essa crença limitante, as pessoas têm que me ajudar. As pessoas têm que fazer por mim, tudo bem, mas até quando vão fazer por mim? Até quando eu vou ficar esperando pessoas fazer o que eu preciso? Eu vou terceirizar o que é para eu fazer. Até quando eu vou ficar nessa situação de vítima, sendo que Deus está me chamando para viver algo novo? Eu quero orar por você no dia de hoje. Eu sei que a mensagem de hoje talvez não era aquela que você queria ouvir, mas é a que Deus tem para nós. Eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração, você que entende isso, que vai prosperar, tem que tomar decisões mais fortes, decisões mais assertivas, que vai te expor um pouco mais, mas o retorno vai valer a pena. Me perguntaram, como você chegou em Jerusalém, pastor? Como você foi para Dubai? Eu vou falar o que para essa pessoa? Fui orando e jejuando, gente. Orar e jejuar é minha responsabilidade, minha obrigação. Fui vendendo produtos e serviços. Fui fazendo algo a mais. Consegui pagar, parcelei, tudo bonitinho, parceladinho, tá pago, viajei, fui, voltei na bênção. Mas eu tive que fazer algo a mais, gente. Foi fácil, pastor? Difícil. Difícil. Quando pessoas estavam dormindo, eu estava trabalhando. Quando pessoas estavam descansando, eu estava me esforçando. Mas a colheita foi grande. As lembranças, as memórias, o aprendizado, o ensinamento que eu vivi, o que eu estou vivendo pós-viagem, gente, é sobrenatural, é um outro nível. Eu tive que mudar algo aqui dentro. Não foi o bolso. Pastor, você é rico? Ô, irmão. Daquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu costumo dizer que dinheiro pouco nós tem muito. Eu me considero rico hoje porque, graças a Deus, não preciso mais pegar no chão no final da feira. Não preciso mais pedir esmolas. Então, para mim, eu já sou rico. Eu consigo ir no mercado com a minha família. Então, eu já sou rico. Mas estamos em um processo de viver coisas melhores em Deus, porque algo foi mudado aqui dentro. Deus quer mudar em você também. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha estão diante da tua presença. Talvez essa mensagem, Pai, é a mensagem que muitos de nós não queríamos ouvir, mas é a mensagem que o Senhor tem para nós. Trabalha no coração, na mente, na vida da tua filha, do teu filho. Faça algo especial, manifesta a tua glória, para que o teu filho e a tua filha entenda que o Senhor chamou para vencer, para viver milagre, para viver providência, para viver a cura. Em nome de Jesus, eu libero a palavra profética na vida do teu servo e da tua serva, e profetizo vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão, respira fundo, minha irmã. Falar sobre isso, gente, é uma experiência, é uma responsabilidade muito grande. Tem muita crença limitante sobre isso, muita crença limitante. As pessoas, quando não querem ver o que Deus fez na sua vida, vão colocar de defeito. É porque é pastor é tudo rico, pastor não sei o quê. Vem ver os boletos, vem ver as horas trabalhadas, vem ver o pastor trabalhando, a mulher do pastor trabalhando. É, meu irmão, rapadura é doce, mas não é mole não. Deus abençoe a sua vida. Lembrando a todos que hoje, terça-feira ao meio-dia, começa a nossa oração. Você já entrou no nosso novo canal de oração? Já entrou? Já? Você já está lá? Meio-dia nós vamos estar orando. Estaremos levantando um clamor muito especial pela sua vida, pela sua casa. Depois dessa mensagem, gente, estamos alinhando o mundo físico, entendendo que fisicamente precisamos tomar atitudes.
Ao meio-dia vamos entrar com a oração, com a parte espiritual. Não tem como dar errado, irmão. Quando você alinha o físico, o emocional e o espiritual, você vira uma bomba atômica nas mãos de Deus. Então vem com a gente, meio-dia, oração, tá certo? O link do canal está aqui embaixo, nosso novo canal do pastor Carlos Gonçalves. Meio-dia estaremos orando e vai ser uma bênção. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus.